Amém, queridos? Louvamos a Deus pela presença de todos nessa noite, em nome de Jesus. Abramos a palavra do Senhor em Atos, capítulo 5. Eu sei que nós temos uma tarefa, árdua nessa noite, que é seguirmos um cronograma que nós temos estipulado aqui, mas eu quero pelo menos deixar a ideia do sermão conosco nessa noite. Amém? Eu gostaria que você entenda, que nós entendêssemos. Estamos aí finalizando o ano se aproxima, e nós temos, pela graça de Deus, o privilégio de estarmos na sua casa, louvando e glorificando o nome do Senhor. Atos capítulo 5, nós vamos ler o versículo 13 apenas. Atos capítulo 5, versículo 13. Atos capítulo 5, versículo 13. Vamos abrir nossa Bíblia aí, por gentileza. Atos capítulo 5, versículo 13. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: ninguém mais ousava juntar-se a eles. A eles quem? Nós temos aí o caso de Pedro, que chega lá, encontra Ananias e Safira, e ali eles têm aquele encontro, você já sabe muito bem. E depois nós temos aqui a Bíblia no versículo 12, falando assim: muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos reunidos no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os admirava muito. Vamos falar juntos? Embora o povo os admirasse muito. Mais uma vez, embora o povo os admirasse muito. Eu queria que você olhasse para o irmão que está ao seu lado e falasse: meu irmão, ou minha irmã, nós fomos chamados para vivermos o extraordinário de Deus. Amém? Vamos falar juntos? Eu fui chamado para viver o extraordinário de Deus. Você crê nisso? Amém? Eu li, irmãos, alguém me mandou e eu achei muito interessante. Eu queria apenas fazer a leitura para que a gente possa, como parte introdutória, compreender um pouquinho mais do que Deus quer nos falar. É uma metáfora que Mário Sérgio Cortella, muito conhecido aí, filósofo, sociólogo, enfim, está sempre dando suas palestras. Ele escreveu algo que me chamou muito a atenção, cujo tema é: o que há na minha caneca? O que há na minha caneca? E ele vai dizer o seguinte: tu vais andando com a tua xícara de café, e de repente alguém te empurra, fazendo que tu derrames café por todo lado. Por que tu derramaste o café? Pergunta. Porque alguém me empurrou. Pode ser a resposta. E ele vai dizer: resposta errada. Derramaste o café porque tu tinhas café na caneca. Se tu tivesses chá, tu terias derramado o quê? Chá. O que tu tiveres na xícara é o que vai derramar. Se é chá, se é café, se é leite, se é água, você estaria derramando uns desses elementos. E ele vai dizer assim: portanto, quando a vida te sacode, o que tu tiveres dentro de ti, tu vais derramar. Tu podes ir pela vida fingindo que a tua caneca é cheia de virtudes, mas quando a vida te empurrar, tu vais derramar o que na verdade existe no teu interior. Sempre sai a verdade à luz. Então terás que perguntar a si mesmo: o que há na minha caneca? Quando a vida ficar difícil, o que eu vou derramar? Alegria, agradecimento, paz, bondade, humildade? Ou raiva, amargura, palavras ou reações duras? Tu escolhes. Agora, trabalha em encher a tua caneca de gratidão, com gratidão, perdão, alegria,
palavras positivas e amáveis, generosidade e amor para os outros. Porque o que tu tiveres na tua caneca, tu és o responsável por aquilo que tu carregas na tua caneca. E olha que a vida sacode. Às vezes sacode forte, sacode mais vezes do que podemos imaginar. Que em 2023 tenhamos menos solavancos, e se vierem, que nossas canecas estejam repletas de fé, generosidade, coragem, gratidão e amor. É muito interessante, irmãos, essa questão aqui, porque nos leva a refletir. Final de ano, o que é que nós temos carregado no nosso coração? Quais são as questões que nós trazemos? Certamente a vida pode nos impor muitos sofrimentos, muitas amarguras, muitas tristezas, perseguições, mas cabe a nós decidirmos o que é que nós queremos carregar nos nossos corações. Quando eu li aqui o capítulo 5, no versículo 13, com esse tema de um chamado de Deus para vivermos o extraordinário, a Bíblia fala: embora o povo os admirasse muito. Queridos, cabe-nos nessa noite pensarmos um pouquinho na nossa própria existência. Outrora, antes da nossa conversão, nós é quem ditávamos os rumos das nossas vidas. Nós é quem falávamos para nós mesmos qual a maneira nós estaríamos nos portando, de que maneira nós estaríamos nos portando. Mas no momento em que nós deixamos o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, nas mãos de Deus, algo semelhante ao que aconteceu com o povo de Israel, escravizado no Egito. Deus foi lá através de Moisés, e Deus é quem dispôs a tirar aquele povo do Egito, e Deus se responsabilizou em conduzir aquele povo por onde Deus desejava que aquele povo estivesse caminhando. Agora veja bem, irmãos, que em todo o tempo Deus queria que aquele povo fosse extremamente norteado por Ele, guiado por Ele. E aquele povo teve muitos resultados quando eles verdadeiramente se submetiam à vontade do Senhor. Quando eles permitiam que Deus estivesse no controle. É o que nós chamamos de governo teocrático de Deus, em que Deus é quem trazia as diretrizes para o seu povo. E quando nós nos reportamos ao Novo Testamento, algo semelhante acontece com a igreja, porque no contexto de igreja, quando Deus em Cristo Jesus, Ele gera a igreja, precisamos pensar que agora o Senhor queria que a igreja estivesse sendo governada pelo Espírito Santo. Por isso diz Jesus assim: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador para que estejam aonde? Em vós. Então nós somos templos do Espírito Santo, como igreja, como povo. E certamente Deus quer conduzir os nossos passos. E a mensagem dessa noite para mim, para você, para todos nós, é que Deus quer que nós estejamos vivendo o extraordinário. E no dicionário, irmãos, nós temos aqui alguns sinônimos da palavra extraordinário. A palavra extraordinário tem como sinônimo anormal, incomum, espantoso, maravilhoso, fenomenal, às vezes até inacreditável. Puxa vida, eu nem acreditar, mas como que isso veio acontecer? Indizível, porque às vezes nós não conseguimos nem falar, porque Deus operou de uma forma tão grandiosa, tão maravilhosa, que nós não conseguimos verbalizar aquilo que nós estamos recebendo de Deus. Sensacional, fabuloso.
E o antônimo de extraordinário é usual, convencional, normal, comum. E veja que Deus, ele chama a igreja, não para que a igreja vivesse na base do que é comum, porque através da igreja, muitos sinais, prodígios e maravilhas, coisas que as pessoas nunca tinham visto, as pessoas começaram a ver acontecendo, Simar. Por isso que a Bíblia nos diz aqui, embora o povo os admirasse, seja os discípulos do Senhor, aqui nós temos essa história, onde Pedro chega, ali está Ananias, Safira, mentiram contra Deus, mentiram contra o Espírito Santo, morreram ali, e nós encontramos que Deus começou a operar maravilhosamente através do apóstolo Pedro. Coisas que as pessoas, elas não conseguiam, não tinham visto ainda, elas passaram a ver. E nessa noite, irmãos, nós estamos deixando o nosso tema 2023, ano da produtividade. E certamente nós só vamos conseguir, de fato, produzir alguma coisa no reino de Deus e vivermos o extraordinário de Deus, o fenomenal, o extraordinário, se nós, de fato, propusermos no nosso coração, continuarmos crendo que assim como Deus operou na vida do povo de Israel, na vida da igreja primitiva, ele continua operando na vida da igreja batista Rema. Ele continua operando na vida de todos nós que aqui estamos. E eu sei que é um desejo nosso, nós queremos viver algo extraordinário, algo maravilhoso, indizível. Pastor, mas eu sei, você vai dizer, pastor, para Deus não tem extraordinário, tudo para Deus é normal. Sim, mas para nós, somos surpreendidos por Deus, com seus feitos maravilhosos, como Deus opera maravilhas. E eu preciso entender, irmãos, como igreja, que se nós perdermos a confiança em Deus, nós perdemos o sentido de ser igreja. Por isso que em 2023 nós devemos aflorar a nossa confiança em Deus. Porque se Deus nos trouxe até aqui, dezembro de 2022, certamente Deus continuará conosco, agindo, provendo, nos dando forças, nos conduzindo em triunfo. Não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui pessimista, pastor. Eu que pensava que teria um ano de 2022 maravilhoso, mas o negócio estreitou, apertou. Irmãos, nós sabemos que em todas as coisas, Deus está sempre no controle de todas as situações. Amém? Quantos querem viver o extraordinário de Deus? Eu quero viver. O que é, pastor? Aquilo que é incomum, aquilo que não é usual, aquilo que você nunca viu. É isso que a Bíblia nos fala. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabes. Coisas que nós não entendemos ainda, a gente não viu. Deus quer operar maravilhosamente nas nossas vidas. Quando nós lemos Atos capítulo 10, versículo 25 a 26, precisamente você vai encontrar aqui Cornélio. Teve uma visão, um homem piedoso, servia a guarda italiana, um indivíduo que tinha uma proeminência na sociedade. Nós vamos perceber que quando ele tem uma visão, depois manda chamar Pedro, e quando Pedro se aproxima, irmãos, a igreja do Senhor vivia tanto o sobrenatural, o extraordinário de Deus, aquelas coisas incomuns, que muitas vezes, Mário Lúcio, os discípulos, eles eram confundidos, porque as pessoas achavam que eles eram deuses. Tamanha percepção do que Deus fazia, que as pessoas olhavam para os discípulos e pensavam que eles eram deuses. Então Cornélio, quando chega a Pedro, a sua casa, ele vê ali a Pedro, ele se prostra diante de Pedro, e Pedro diz, não, Cornélio, não faças tal, porque eu sou um homem comum como você mesmo. Você vai ver isso nos versículos 25 e 26, de Atos capítulo 10.
E é muito importante porque quando nós vamos lá em Atos capítulo 28, dos versículos 1 a 6, especificamente do versículo 6, naquele naufrágio em que Paulo ele sai, vai acender ali uma fogueira, é picado por uma víbora. Muitos esperavam que Paulo fosse morrer subitamente, mas ele não morreu. E eles começaram a dizer o que entre si? Esse homem é um Deus. Queridos, essa era a percepção que as pessoas elas tinham da igreja, porque elas olhavam para a igreja e percebiam que a igreja vivia num patamar espiritual mais elevado. A igreja vivia num patamar espiritual de mais intimidade com Deus. Isso não significa que a igreja primitiva não tinha ali seus conflitos, os seus problemas, os seus desafios. Conforme quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver em Corinto que a igreja que estava situada naquela cidade de 500 mil habitantes, era uma igreja difícil, problemática. Contudo, meus amados irmãos, os homens de Deus, a igreja, ela era vista de uma forma diferente. Era vista de uma forma tão diferente, que num dado momento do ministério de Paulo, Paulo está diante do rei Agripa, e Paulo faz uma exposição. O rei Agripa, ele é tomado por uma colocação dizendo assim: Paulo, por pouco me persuades a me tornar um cristão. E Paulo vai expressar o seu desejo, dizendo: rei Agripa, oxalá que não apenas o rei, mas todos quantos me ouvisse, se tornasse tal qual eu sou. Porque a igreja fazia a diferença. Queridos, como igreja do Senhor, Batista Rema, o meu desafio para nós nessa noite é assentarmos no nosso coração a fé, essa vivacidade de que mesmo diante do caos estabelecido, social, econômico, político, o que quer que seja, mesmo diante de tudo que está o inverso do que nós gostaríamos, mas a nossa confiança está em Deus, e nele nós faremos proezas. Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado: meu irmão, em Deus nós vamos fazer proezas. Aleluia! É aquilo que nos parece impossível que estará se tornando possível. É aquilo que nós achávamos irrealizável se tornará realizável. Aqueles sonhos que estavam escondidos, Deus pode tornar real, porque Deus, meus amados irmãos, Ele opera extraordinariamente, como um Deus extraordinário. É um Deus que faz coisas maravilhosas também na vida da igreja. Ou será que o nosso Deus mudou? Ou será que o Deus da igreja de hoje não é o Deus que operou na vida da nação de Israel, em que você percebe fenômenos da natureza, tais como Elias estava lá e pensava que Deus falaria com ele através de um vendaval, e Deus fala com ele através de uma brisa. Tal como Elias, em 1 Reis, no capítulo 18, desafia os profetas de Baal, refaz o altar do Senhor e ora a Deus para que Deus mandasse fogo dos céus, e o Deus que Elias servia mandou o fogo dos céus. Será que nosso Deus, irmãos, é diferente daquele em que Davi, quando vai levar comida para os seus irmãos no campo, percebe que ali os soldados estavam recuados, amedrontados, e ele vê toda aquela cena de um gigante do outro lado, causando aquele pânico na nação de Israel. Mas Davi, irmãos, ele percebeu que os soldados, que os homens que ali estavam, eles estavam dentro do que é comum. Eles estavam dentro do que é natural. O que é natural, pastor? Tem um homem violento do outro lado, bravo, armado, experiente, está em linha de frente com os filisteus, um homem que já venceu muitas batalhas. E Davi chega, encontra o exército de Saul recuado ali naquele momento, algo natural. Tem alguém maior, tem alguém mais forte, tem alguém que já venceu, tem alguém que está proferindo palavras. E ele viu ali algo que estava comum acontecendo. Mas Davi,
ele se dispôs a viver um extraordinário. Extraordinário é aquilo que acontece fora do que é ordinário. Ordinário é aquilo do dia a dia, é o comum, é o que nós vivemos, é o pão é o arroz com feijão. Mas o extraordinário é quando Deus manda corvo para suprir as nossas necessidades. Extraordinário é quando a gente percebe Deus movendo céus e terra a nosso favor. Extraordinário é quando nós percebemos que Deus está fazendo algo que você jamais viu. Alguém que já teve essa experiência com Deus, de viver algo fora do comum? Quem já teve essa experiência? Fora do comum. O que não é trivial, o que não é comum. Pastor Gerson já trouxe aqui o relato. Teve o carro furtado, não é? De repente vem o chefe, ali tocado por Deus, vai lá, dá uma volta e chega e presenteia o casal com um carro seminovo. Maravilha! Então, irmãos, Davi é uma prova clara de que é possível nós vivermos assim como Davi viveu naquele momento algo extraordinário de Deus, em que você conhece a história, muito obrigado, em que você conhece a história, e eu não preciso ficar reproduzindo a história em que Davi venceu ali o gigante Golias. Porque não nos reportarmos em Tiago, no capítulo 5, num texto que eu particularmente gosto muito, me chama muito a atenção, quando fala de Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas tendo orado para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu. Deus quer que nós saiamos do patamar que nós estamos. Deus quer que nós estejamos galgando um degrau a mais no nosso relacionamento com Ele, para que possamos viver em 2023 algo que a gente, como igreja e como membro individual do corpo de Cristo, talvez ainda não tivemos a oportunidade de experimentar. Amém? E para tanto, como eu disse, o tempo não nos permite discorrer muito, mas eu queria apenas citar que para vivermos de fato debaixo desse mover de Deus, precisamos reconhecer qual é a nossa real necessidade. Diga-me assim, qual é a minha real necessidade? Qual é a minha real necessidade? A minha real necessidade hoje, dia 31 de dezembro de 2022, a minha real necessidade hoje é de confessar os meus pecados ao Senhor, é a de me aproximar de Deus com o coração quebrantado, contrito, reconhecendo como aquele que me perdoa, como aquele que nos diz na sua palavra que quem cobra as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Qual é a minha real necessidade nessa noite? Talvez em 2022 você veio na corda bamba, vivendo o evangelho light, um evangelho fitness, um evangelho sem compromisso, um evangelho sem uma aliança forte com Deus. Então, esta é uma noite oportuna para nós revermos os nossos conceitos e valores e nos voltarmos para Deus em confissão. Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo. Senhor, eu preciso que o Senhor renove o meu coração. Senhor, eu preciso, porque a minha caneca, ela não está trazendo coisas benéficas, coisas que me edificam, coisas que de fato corroboram com o meu crescimento cristão. E eu estou aqui confessando ao Senhor que eu não quero começar 2023 trazendo sobre mim o peso, o jugo, trazendo sobre mim uma bagagem que tem torturado a minha vida, uma bagagem que tem me atrofiado, que tem me tornado improdutível no reino de Deus. Então esta é a noite oportuna. Qual é a minha real necessidade? Segundo ponto, Deus quer que nós saiamos da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa autossuficiência, e assim como o povo de Israel, a igreja primitiva, os apóstolos,
Deus quer que nós estejamos em absoluta dependência do mover do Senhor nas nossas vidas. Amém? Diga para a pessoa que está assim: Deus quer que você esteja em absoluta dependência do mover do Senhor. Amém, queridos? Senhor, eu cheguei em 2022 esgotado, cansado, enfadado, mas eu quero aqui, Senhor Deus, viver na dependência do Senhor. Me renova, Senhor, nessa noite. Amém? Terceiro lugar, vamos pegar a nossa fé, que às vezes está trancada em 7 chaves, está ali no armário, está preso. Vamos tirar isso de dentro do nosso coração, irmãos, porque o justo viverá pela fé. Esse é o momento de nós exercitarmos a nossa fé. Quando você olha de um lado a outro e percebe que as portas estão fechadas, e percebe que há um céu fechado, percebe que as coisas estão presas, amarradas, é hora de você buscar essa fé fundamentada na palavra de Deus, crendo verdadeiramente que para Deus não há nada impossível. Arranque essa fé lá de dentro. Sabe aquela fé que você entregou a vida a Jesus e disse: eu creio em Deus, eu creio no Espírito Santo, eu creio na ação do Senhor na minha vida? Essa fé. Em quarto lugar, estejamos nos submetendo ao senhorio de Cristo. Amém? Diga-me assim: eu preciso me submeter ao senhorio de Cristo. E por fim, amados, teria mais coisas para falar, mas eu queria dizer o seguinte: ninguém vive o extraordinário fazendo só coisa comum. Se nós queremos viver o extraordinário de Deus, estejamos propondo no nosso coração fazermos algo também extraordinário para Deus. Amém? Algo que você nunca fez, um desafio pessoal, algo que você ainda não praticou. Como assim, pastor? Que negócio é esse? Fazer algo, olha, lembremos-nos daquela mulher que quebra um vidro de perfume em Jesus, ali ela chora, ela enxuga os pés de Jesus ali com os seus cabelos. Pensemos em pessoas que fizeram algo diferente. Pensemos na própria Ana, que foi capaz, na sua esterilidade, de dizer: se Deus me der um filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor, porque ela queria viver algo extraordinário. Ela queria que aquela humilhação fosse arrancada dela. Então ela se dispôs a fazer algo extraordinário para Deus. Me dê um filho, Senhor, que eu vou devolver. Pastor, isso é barganha com Deus. Irmãos, Deus é um Deus que gosta de desafios. Você pode falar isso para o irmão que está ao seu lado? Diga assim: meu irmão, Deus é um Deus que gosta de desafios. Amém? E esses desafios, irmãos, obviamente não estarão descaracterizando Deus. Mas quando nós olhamos para a vida de Jacó, Gênesis capítulo 32, que lutou com o anjo do Senhor, e naquele desafio a Bíblia fala que Deus mudou o quê? O nome de Jacó. Tu não serás mais Jacó, se Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Vamos fazer algo extraordinário, algo incomum, algo que nós não fazíamos também para Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, amém? Amém, amados? O que é que nós temos na nossa xícara? O que é que você traz nesse final de ano na sua xícara? Você traz verdadeiramente essa percepção: pastor, eu vou viver o extraordinário de Deus. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Glória a Deus.